Olá, galera. Boa noite. Muito bem. Fico feliz que... Acho que todo mundo escuta, sim ou não? Todo escuta? Dá uma alô aí. Escuta aí, professor. Bom, veja bem. Que grande ironia, né? Na aula passada, eu fiz alguma advertência com relação aos estudantes chegarem mais cedo e justamente... Professor. O professor atrasa, né? Em 8 minutos. Peço a desculpa, eu peço a compreensão de vocês. E estou atento aqui para vocês, né? 9, 8 que já estão presentes. Tá uma bosta. Professor. Dá para escutar? Galera, vocês se escutaram aqui enquanto eu falava ou não? Agora sim. Certo. Bom, Ô, professor. Sim. Boa noite. Boa noite, Helder. Boa noite. Deixa eu te falar, eu tentei te enviar o trabalho lá pelo meu Gmail, só que eu não tô conseguindo enviar, não. Eu te mandei uma mensagem, mandei o print pro senhor ver aí. Certo. Olha aí, deixa eu ver no WhatsApp. Sim. Professor, bom, eu enviei o meu também no WhatsApp, que é aquele e-mail que eu... Aquele e-mail lá que eu mandei, que você mandou lá, não deu certo também, não. Então, bom, galera, deixa eu só arrumar umas coisas aqui, a gente conversa sobre isso. Se vocês não escutaram no áudio, né, eu me desculpei aqui pelo atraso de 8 minutos, tá? Eu vou me esforçar para que isso não aconteça novamente. Vou registrar aqui a presença dos estudantes que estão aqui já desde as 19 horas, tá? Eu quero pontuar, né, com uma pontuação bônus, tá? Reconhecendo esse compromisso de vocês em chegar cedo, tá? Então, só arrumar aqui umas coisinhas aqui. Só arrumar aqui umas coisinhas, ótimo. Perfeito. Abrir os slides. Muito bem. Ótimo. Muito bom. Bom, galera, dá para ver os slides aí? Rafael, parabéns, Rafael. Você é o único a colocar o vídeo. E por que tirou? O Rafael, né? Me encheu de orgulho o Rafael. Ele colocou o vídeo ali, né? Na coragem de expor a beleza, mas ele saiu. Tá, todos veem, né? Todos veem. Josemar, parabéns, Josemar. Põe o vídeo aí. Galera, é muito melhor a gente dar essa aula com vídeo. Muito, muito melhor. Porque eu vejo vocês me veem, não veem? Então, me deixe ver vocês também, a gente vai conversando, né? E esse olho no olho é muito bom. Não, professor, deixa de jeito mesmo. Vou mostrar a cara. Que não? Professor, mas aqui não tem como eu usar o vídeo, porque a minha sala é escura. Daí mesmo usando, não dá quase para ver. Aí junta a cor do cidadão, que não ajuda, né?
ficou escuridão. Bom, não, mas tá bom. A iluminação aí tá quase padrão Globo de produções. Bom, pessoal, nós vamos dar início, portanto, já está sendo gravado, dar início à aula dessa nossa sexta-feira da disciplina Mecanização Agrícola, tá? Sejam todos bem-vindos, tá? E na aula de hoje nós vamos falar aqui, né, abordar o assunto relativo a semeadoras e plantio. Perfeito? Muito bem. Vamos lá. Para começar, vamos falar um pouquinho sobre as semeadoras ou vulgarmente, né, como a galera chama, de plantadeira. Eu já disse isso, né, antes, vou repetir. Tem aí sobre o uso da palavra, né, plantadeira e semeadeira, ou então plantadora e semeadora. Plantadora, galera, ela distribui mudas, tá? É para fazer plantio de mudas. Semeadora é para fazer a distribuição de sementes. Se a operadora, quem opera, né, a semeadora for uma mulher, aí essa mulher a gente chama de semeadeira. Se for homem, um semeadeiro, então, tá? Bom, né, que coisa inútil, né? Mas vocês estão sabendo. Olha só, são sistemas, né, máquinas para semeadura e plantio. São sistemas mecânicos responsáveis por depositar órgãos de propagação vegetativa no solo. Repare bem, na definição, né, nós trazemos aqui que esse equipamento ele distribui órgãos de propagação, né, dos vegetais. E aí, portanto, isso é muito abrangente, olha só. Inclui as sementes, né? E inclui também as plantadoras também que plantam mudas ou que plantam e que distribuem toletes, no caso da cana, né? Manibas, no caso da mandioca. Sempre vai ter alguma espécie cujo plantio, tá? Ele é feito distribuindo-se não sementes, mas plantas ou parte vegetativa, tá? Olha só, quando forem as semeadoras, veja, esse equipamento, naturalmente, né, ele deposita sementes. Então, é uma semeadora de arroz, de milho, tá? De feijão, de soja. O mesmo equipamento, inclusive, é capaz de semear qualquer um desses grãos, tá? Vai mudar somente, né, e vocês devem saber, muda somente ali o disco, né? Você tem um disco para sorgo, você tem um disco diferente para arroz, você tem um disco diferente para soja e para feijão. E quando eu digo disco, né, para quem ainda às vezes se sente confuso, o disco ele é um mecanismo, tá, que ao girar ele vai conduzindo a semente, né, e vai quantificando, e vai dosando a semente a ser depositada no suco de semeadura. Perfeito? No item 2, plantadoras. Veja bem, as plantadoras, elas depositam órgãos vegetativos considerados tubérculos. Tá? Essa definição é incompleta. Vou dizer por quê. Veja bem, no caso dos tubérculos, aí encontra-se apenas a batata, viu? No meu slide aí, eu tinha que colocar apenas a batata. Deixa eu corrigir isso. Apenas a batata. Porque a batata, ela é um tubérculo. Tá? Ela é um tubérculo. Ô, professor, seu áudio está cortando. Está cortando o áudio? Alô, som. O áudio está ruim? Ou tá bom? De vez em quando fica cortando, sabe? Certo. O seu áudio também está cortando. Pode ser o seu equipamento. Mais alguém está escutando o áudio cortado?
Sim, professor, tá meio que cortando. Sexta-feira o sistema fica preguiçoso. E a minha aula é só na sexta-feira, né? Melhorou? Não, né? Larga de puxar o saco, Helder. Ué, eu tô falando que o sistema sexta-feira tá preguiçoso? Melhorou? Melhorou, gente? Peraí, Sim ou não? Não melhorou, né? melhor. Melhorou, então melhorou. Beleza. Deu uma melhoradinha, Ah, mas melhor já. a imagem Você continua aqui travada. melhorou pra mim. Bom, vamos tentar sem o microfone. Tá melhor agora? Sim? O microfone estava melhor, professor. Ô, professor, eu acho que é porque tem alguém que está com os microfones abertos e está dando microfonia. Certo. Aí, por isso que está ficando lento para nós. Faz sentido. Faz sentido. Bom, eu teria que fechar todos os microfones, aí é muito ruim. Mas agora está em silêncio. Melhorou? Professor, desativa aí o microfone todo mundo. Bom, aí vocês vão me Não, enviar. moço, é só todo mundo desligar o microfone, só falar quando for necessário. O uso correto é esse. Todo mundo desligar o microfone. E todos estão de microfone desligados. Tá? Bom, parou o ruído. Antônio. Foi o Antônio quem... Bom, por enquanto parou o ruído. Eu acho que tenha melhorado, né? Se não melhorou, me fala, pessoal. Muito bem. Tá normal, professor, aqui. Beleza. Obrigado pelo feedback. Bom, as plantadoras, então, elas depositam órgãos vegetativos, tá? Esses órgãos vegetativos é o que a gente chama de tubérculo. É uma plantadora de batata, tá? Mas eu diria que não somente tubérculos são plantados por plantadoras, tá? Eu diria também que ramos não são tubérculos, viu? Tubérculo é uma raiz que cresce abaixo, né, ou melhor, dentro do solo. É o caso da batata, certo? Mas tem plantadoras que fazem a operação de plantio de manivas, de mandioca ou toletes de cana, correto? Existem também as transplantadoras. Veja, depositam plantas em forma de mudas. Então, eu não tenho o vídeo aqui, mas no YouTube a gente encontra a galera fazendo aquela operação de plantio, né, e depositando plantas, né, é tirada do saquinho, uma plântula, né, ela é tirada do saquinho e o operador ele vai jogando, né, vai descendo a muda ali e a plantadora faz a operação ali de enterril, certo? Professor, igual plantar muda de tomate? É igual plantar muda de tomate, exatamente, né? E aí exemplifica-se com o tomate, com o eucalipto, o arroz, a gente vai plantar muda de arroz, a gente está acostumado com semente. Veja bem, existe o arroz de terras altas, tá? Também chamado de arroz de sequeiro, que nós semeamos a semente. Mas o arroz irrigado, ele pode ser, muitas vezes, transplantado, né, as mudas de arroz. Tá? Então, no viveiro, você faz as mudas e, mais tarde, as mudas são transplantadas. Perfeito? Ô, professor, Sim. a cebola, ela é plantada em muda? Não é sobre a cabeça também, não? E sobre esse arroz? O arroz é plantado em muda, principalmente naquela área alagada? Quando se fala em arroz irrigado, tá? Eu não vou saber te dizer se o agronegócio lá de Santa Maria, né, onde se planta extensas áreas de arroz, eu não vou saber
te falar de uma de uma transplantadora, né, nesse caso, certo? O que fica quando a gente busca na memória, o arroz sendo transplantado, vem quase imediatamente a imagem de um chinês, né, fazendo o transplantio, mas de uma forma manual, né? Acho que vocês devem ter visto alguma imagem nesse sentido. Mas eu não conheço ainda uma transplantadora de arroz, porque na nossa região o arroz ele não é irrigado, né? Ele é um arroz de sequeiro, tá? Não tive a oportunidade de ver ainda, mas seguramente tem uma máquina que faz essa distribuição. Perfeito? Deixa eu ver aqui no chat aqui, parece que tem alguém aqui reagindo. Certo. Bom, espero que o áudio tenha melhorado, né? A galera falava que estava ruim, mas deixa eu te falar que está ruim. Certo. Muito bem. Uhum. Muito bem. As semeadoras, vamos falar particularmente das semeadoras. Olha só, elas podem ser, né, classificadas, tá? Quando a gente classifica alguma coisa, é para agrupar coisas semelhantes e separar coisas diferentes. Então, olha só as categorias. As semeadoras, elas podem ser de distribuição em linha, tá? Em linha, só que fazendo em linha de uma forma contínua, tá? As sementes são distribuídas, deixa eu puxar isso aqui. As sementes, elas são distribuídas em linha, porém não existe uma precisão em sua deposição, tá? Repetindo, essa é a semeadeira com distribuição em linha contínua, tá? É feito de forma linear, mas tem um problema aí na precisão, na deposição, ou seja, quando a semente ela é colocada, existe um problema aí de precisão. Em linha e de precisão. Veja bem, nesse caso... Professor, Sim. Sim. Pode falar? nós temos uma plantadeira lá, Sim. que ela é 100% precisa, sabe? Nós planta ela, a distância de cada semente dela é 3 centímetros. Aí você põe lá e ela bate certinho a semente. Do jeito que você quiser jogar, ela joga, sabe? Mas Sei. também quase mais de 1 milhão a máquina dessa. É uma semeadeira com sistema pneumático de distribuição de semente? Sim, Certo. isso, é a vácuo, né? Ela é Aham. toda computadorizada. É Ixi. de pesquisa, né? Ah, tá. Ela é quantas linhas? 5 É linhas? só 8 linhas só. 8 linhas? Essa máquina. Ô, Nilson, 8 linhas. é? Ela é o chassi da John Deere e o sistema da Wintersteiger. Ah, Certo. tá, entendi, sei qual que é. Precisão com 99,9%. Você planta do jeito que você quiser lá. Distanciamento, profundidade, tudo. Tudo computadorizado. Sei. Bom, sempre que vem uma interferência, né, parece que a gente desconcentra um pouquinho, mas eu entendi, Ronilson, né, essas plantadoras, essas semeadoras aí, elas têm um sistema mais moderno, principalmente pneumático, né? Existe o sistema pneumático de distribuição de semente, né, de dosagem da semente. Existe o sistema que é por queda natural, né, por gravidade. Isso é muito mais comum nas semeadoras. Isso é muito mais comum nas semeadoras. Em Ronilson. Veja, Ronilson, está dando uma interferência. Eu peço você desligar o televisor para parar, né, a interferência aqui. Beleza?
Ótimo, galera. Bom, essa plantadora, ela é de pesquisa, mas a pesquisa normalmente não usa 8 linhas. Utiliza-se, né? é, Utiliza-se 5 linhas, né? Parcelas de 5 linhas. Normalmente é isso. Mas beleza. Essas semeadoras de pesquisa, inclusive, elas são caríssimas. Aí você olha naquela maquininha, pô, mas não tem nada, né? Pequena, inclusive. Caríssima. Por que que é caríssima? Porque a pesquisa demanda poucos equipamentos. Então, precisa ter uma linha de produção, tá? Só para atender a pesquisa. Então, fica caríssimo, né? Para a indústria, né? Realizar dessa forma. Veja, a semeadora, ela pode semear também a lanço, né? Nesse caso, as sementes são lançadas aleatoriamente sobre a superfície a ser semeada. Tá? Aí vocês imaginem, por exemplo, lá no norte do Mato Grosso, ou qualquer área, né, que é feita a reforma de pastagem, embora exista a semeadora de semente de capim, o que o pessoal faz com muita frequência é preparar o solo e com o vincão, alguns chamam vincão, outros chamam de lancer, com esse equipamento, né, lançar as sementes. Aí tem que ter o cuidado de lançar as sementes de uma forma homogênea. É muito comum, inclusive, a gente se atrapalhar, né, na distribuição dessas sementes, porque as sementes são muito pequenininhas. Então, a recomendação, nesse caso, é misturar a semente, às vezes, numa palha de arroz, tá? em algum material inerte, tá? Para você conseguir distribuir as sementes e não cair demais. Tá? Então, fica essa sugestão aí. A classificação das semeadoras quanto à forma de acionamento. Tá? O acionamento pode ser manual, não gosto muito de falar desses negócios de acionamento manual, porque remete a equipamento antigo, mas a gente vai passar rapidamente. De tração animal. Ô, professor. Sim. Sim. Pode falar? Elder, né? Pode falar. Quando a semente é pequena demais, eu não sei se ainda vem. Tem uma chapa que vem, você põe dentro da chapa que faz a contrária da semente que cai no sul, ela diminui a densidade da semente chegar na chapa. A semente é pequena demais. Nem a do arroz, tem uma peça que você põe lá lá embaixo, lá, perto da chapa. Aí diminui a densidade da semente. Ela vai cair mais pouco. Não é aquele chapéu de chinês, né? No caso, a plantadeira que nós falamos. Isso. Não é aquele chapéu lá, de chinês, chapéu não. chinês. Chapéu de chinês? Não, mas aquilo é obrigatório. Até para não encavalar as sementes, né? Não, na soja, no milho, nunca vi, não. Não? Ixi, aquilo lá eu não deixo plantar sem colocar aquilo lá, não. Não, nunca vi na soja nem no milho, não. Porque é baratinho o chapéu de chinês, você coloca lá, e aí ele tem a função do peso da semente não forçar demais os grãos, né? Porque pode encavalar ali dentro do furo do disco, né? Mas é interessante. Veja bem, então, quanto ao acionamento da semeadora, ela pode ser manual, ela pode ser de tração animal, e aqui as tratorizadas, que mais nos interessa, né? O Helder, dá uma fechadinha no microfone aí, fazendo favor, se você puder. Eu esqueci de fechar. Não, tranquilo. Veja bem, as tratorizadas são semeadoras acionadas e deslocadas pelos os tratores agrícolas. Então, você tem um trator ali que funciona como que tem a roda motriz, né, para tracionar. Elas podem ser montadas, isso é semeadora antiga, gente. Semi-montadas, né, idem, semeadora muito antiga. Acopladas apenas os 2 pontos inferiores, né, daquele sistema hidráulico de 3 pontos, e pode ser de arrasto, né, aí ela é acoplada na barra de tração, tá, naturalmente. E, é claro, essa semeadora, ela também vai ter um acionamento hidráulico, né, para você levantar e abaixar, perfeito? Bom, isso aqui é muito trivial, né, todos vocês conhecem. Aqui na foto, a
apenas de uma forma ilustrativa, tá? Aqui uma semeadora, tá? Do tempo dos agais, do tempo dos nossos bisavós, tá? Aqui você tinha um depósito ali para adubo, ou, na verdade, eu vejo ali só um depósito para semente, tá? Tracionado, empurrado, né, que nem carrinho de mão. Essa também, aí ela já tem um depósito para adubo e para semente, viu? Tá difícil a gente ver isso hoje em dia, né? Aqui, ela é tracionada aqui, né, pela a barra de tração do trator, tá? Então, nenhuma dúvida, né, quanto a isso. Olha só, as semeadoras, nós já falamos que elas são classificadas quanto à distribuição, explicamos isso. Classificadas também quanto ao acionamento, e demos a explicação. Terceiro item, elas são classificadas quanto ao mecanismo dosador de sementes. Tem por função dosar as sementes requeridas e conduzi-las a uma abertura de saída. Podem ser classificadas em linha e a lanço. Tá? Então, o dosador aí que regula aí a saída, né, da semente, tá? Que está sendo distribuída. Olha só, quanto à forma, né, em linha, veja isso. Veja isso. A distribuição em linha, ela pode ser feita, né, com o disco perfurado, tá? E aí você tem um disco vertical. Esse disco vertical, as sementes, elas são conduzidas, né, pelo sistema pneumático. Gente, o que é um sistema pneumático? É um sistema com pressão de ar, né? Essa palavra pneumática, ela remete a pensar em algo cujo ar é pressionado, né? E de forma a conduzir as sementes até o disco, né? Quando o disco ele é vertical. Quando o disco é horizontal, as sementes elas chegam por queda, né? Por gravidade, tá? E disco inclinado, eu confesso para vocês que, embora existindo, eu não conheço, certo? Bom, também existe a tal da correia perfurada, né? Que é o mecanismo para distribuição em linha, né, das sementes. Os discos alveolados, tá? Também aqui existe aí, né? Aí nesse caso do vincão, você tem um orifício ali, que é o orifício regulador. Existe o sistema pneumático, tá? E também existe o sistema com rotor acanalado. Olha, nem tudo isso aqui a gente encontra, viu, no mercado, sabe? Alguma coisa que, algo, né, já é defasado, equipamento antigo, etc. Eu tenho aqui umas ilustrações. Veja, com o mouse aqui, bom, todos esses discos aqui, eles são desse tipo aqui, ó, eles são horizontal, tá? E perfurados, são discos horizontais perfurados, né? Esses três exemplos que eu mostrei aqui. Eu quero perguntar, galera aqui é do campo, muitos de vocês já trabalham ou acompanham o pai na fazenda. Vocês conhecem o sistema titânio de distribuição da semente? Sistema titânio. Né? Eu vou mostrar aqui para vocês, olha só. Bom, espero que rode o vídeo. Enquanto isso, deixa eu ver o chat aqui. Né? Tem umas 5 perguntinhas aqui. A internet está ruim. Certo. Não, mas isso foi de antes, né? Olha só, vamos acionar o vídeo aqui.
Está abrindo o vídeo. Um instante. Deixa eu transmitir esse vídeo aí para vocês. Professor, eu acho que esse vídeo não vai rodar, não. Será que não? Eu também estou tendo... Não, porque seu computador, para transmitir para nós aqui, trava demais. Bom, vamos deixar esse vídeo, viu? Deixa eu ver aqui. Está reproduzindo? Produzindo, mas está travando demais. Está travando, né? Bom, é o seguinte, o titânio, tá? Eu vou deixar passar um pouquinho mais para frente. Olha só, ela é essa peça aí. É coisa, tá? o professor manda o link lá que a gente assiste. Isso, eu vou passar o link. O link vai ficar no slide, né? Eu vou colocar o slide hoje. Veja bem, cada linha da semeadora, você tem a lata, tá? E a lata, ela é rebitada, né, normalmente em um prato embaixo, certo? O que você faz? Você tira aquele prato e vem com a lata e deixa ela rebitada nesse suporte aqui, tá? Esse suporte, pessoal, ele tem um mecanismo simples, tá? Basicamente, ele tem uma escova que não deixa as sementes, né, ficarem juntinhas. Ele tem também um separador, tá? Ali o prato comum, ele não tem um separador para separar as sementes, né, da lata. Ele tem esse separador que ele divide a semente em 4, tá? Então, o que acontece? Quando a semente está sendo distribuída ali, cada uma dessas 4 partes, né, a semente ela tem a oportunidade de descer e ocupar o espaço no disco. Tá? Então, essa aí é uma grande vantagem desse equipamento que surgiu no mercado aí, chamado titânio, né? E aí você instala um desse daí para cada lata da plantadeira, para cada linha, né? Ele tem aqui do lado aqui, todo o mecanismo dele, ele está fechado ali com um acrílico, né? Então fica visível, você acompanha no visual a distribuição de semente. Então você sabe quando a linha ela deixou de cair semente, tá? Acontece aquela falha, né, da linha. Com esse equipamento aqui, né, ele custa R$600 para cada linha. Com esse suporte aqui, você vai ter menos problema operacional, né, com relação à linha que falha. Tá? E existe outras coisas aqui que só o apresentador consegue explicar, né, que basicamente ele permite que a semente ela caia de forma contadinha, de forma bem espaçada. Vai diminuir as sementes duplas, que caem duplo, e as sementes elas vão ficar ali realmente, elas vão cair no espaçamento adequado. Tá? A gente que mexe com semeadura, né, nós sabemos que, por ocasião da semeadura, acontece muito das sementes caírem 2 sementes juntas, né, e ficar um espaço
e ficar um espaço sem semente, né? Aí ela nasce ali com 2, 3 plantas, tá? E aí fica um espaço de 30, 40 centímetros sem planta, no caso da soja, né? Bom, lá em casa, meu irmão, ele sugeriu, né? Não, nós vamos comprar esse negócio, mas 600 por linha, 9 linha, né? Fica 6 mil e ia ficar aí R$ 5.400, né? Só para fazer um negócio desse. Falei, não, Fernando, vamos fazer o seguinte, a sua distribuição ela vai melhorar simplesmente diminuindo o espaçamento. Nós cultivávamos, né, com espaçamento de 50 centímetros. O que eu falei para ele? Né? A lógica, gente, da distribuição de plantas é a seguinte: se nós pudéssemos, nós distribuíamos as sementes e não faria isso em linha. Tá? Só que é uma limitação que nós temos. O equipamento, tá? Ele tem que trabalhar e colocando as sementes em linha. Isso é uma limitação nossa. Se a gente pudesse lançar as sementes e garantir que as plantas ficassem espaçadas, né, rigorosamente no espaçamento que precisamos, isso seria a condição ideal. Então, disso, qual a conclusão? O espaçamento maior, ele afasta, né, essa condição de espaçamento muito grande, afasta da condição ideal, que é você distribuir a lanço. Tá? Enquanto que o espaçamento menor, o espaçamento aí de 45 centímetros no caso da soja, ela nos aproxima dessa condição ideal, que seria lançar as sementes de forma que elas ficassem todas com a mesma distância. Tá? Então, eu digo, e disse isso, né, para ele que me perguntava, né, não, reduz o espaçamento, e ele reduziu para 45 centímetros. Eu tenho certeza que isso vai contribuir para uma produção maior esse ano, certo? Vou terminar de rodar aqui. A explicação. Ele tem um sistema de pulo, né? A escovinha flex. Essa escovinha, normalmente, ela não é uma escova. Normalmente, ela é um martelinho, tá? E tem também uma espora que sai correndo dentro ali. Mas essa escovinha, os vendedores dizem que ela é mais eficiente do que o sistema tradicional de martelinho e de espora que corre dentro do disco perfurado. Tá? Muito bem, isso aí, não estou fazendo propaganda de produto não, viu, gente? Isso aqui é uma tecnologia que está disponível aí e que promete uma melhor distribuição de plantas, tá certo? Bom, eu vou... Professor, Sim, eu assisti esse vídeo aí agora na internet aqui, sim. E essa empresa também tem um sistema de sensor de adubo também, sem fio. É bem bacana também. O sensor de adubo. Aí cada levar um sensor, aí emite um sinal por um sistema no trator. Entendi. É a mesma empresa que tem desse... Bom, esse sensor... E você sabe o preço disso? Será que vale muito a pena? Não, o preço eu não vi aqui, mas é interessante pesquisar para ver, né? Que no plantio sempre entope uma linha de plantio, aí fica aquela planta rala depois, né? Isso ajuda bastante no sensor. Só 1.000 cada sensor. Bom, o Paulo falou para nós aí do sensor, eu já tinha conhecimento desse sensor, mas ele falou que é só para adubo, né? Eu acho que tem para semente também. Isso é ideal, gente, para quando é operação de semeadura, a gente tem que semear
e o negócio tem que acontecer rápido, não pode demorar, né? Então, você precisa você precisa ter turnos de trabalho. Então, precisa de uma equipe, às vezes, trabalhando à noite. E à noite, é verdade, né? A gente não enxerga o que está acontecendo. A gente não sabe se uma linha ela deixou de cair semente, tá? E mesmo de dia, o operador ele não fica olhando se deixou de cair semente, tá? Muitas vezes, quando ele vê a diferença na lata, né? Como que a galera faz? Não, na hora que vou abastecer a semente, eu vejo se as latas caíram iguais, né? Aí pode ser tarde demais, pode estar com a lata cheia lá e com o serviço porco, né? Com a área, né? Ali com uma linha ali que ficou falhada, né? Por muito tempo, o equipamento trabalhando e falhando, né? Isso Ô, professor, isso é complicado, né? Porque se não tem o sensor, o cara tem que estar no pé direto, observando. Bom, o sensor, a tecnologia vai melhorando demais, né? Sabe o que nós fazemos? Olha só, quando a operação tem que ir até 19, 20, 21 horas da noite, tá? 22 horas da noite, quando a operação precisa ir até esse horário, um tio meu amarrava a sacolinha no cardan. Então, cada carrinho de semente tem um cardan, né? Veja, eu preciso me preocupar aqui com, às vezes, o estudante que não tem essa vivência, que não sabe, que nunca viu um carrinho de plantadeira e tal. A gente vai ter oportunidade para isso. Mas, por hora, eu quero transmitir essa mensagem. Olha só, um tio meu, ele amarrava sacola plástica no cardan, tá? E tinha um farol iluminando, tá? A plantadeira atrás. E aí ele de tempo em tempo ele observava se aquela sacolinha estava em movimento, porque acontecia algumas vezes do sistema que cuida da distribuição de semente, né? Às vezes caía uma corrente, tá? Aí falhava uma seção inteira da semeadora, né? Tinha todo esse problema. Enfim, né, esse sensor aí, ele, sem dúvida, ele é muito melhor, né? Ele nos auxilia muito. Professor? Sim. Já passei por isso, já cheguei a trabalhar em plantadeira que tem esse sistema, ainda mais aquela que tem as duas caixas de engrenagem nas laterais, né? Isso. E o eixo é subdividido no meio, né? Isso. Aí fica naquele medo, se aquela corrente de lá cair, o eixo está com a sacolinha ou com alguma coisa sinalizando, tipo, o lado esquerdo parou, acusou. Já vi demais. E foi útil? Demais da conta. Você consegue visualizar à noite. Até que horas você ia plantar? Nossa, até umas 9, já plantei até umas 9 horas da noite, já acompanhei. Você É. não vê nada, só a sacolinha, você só acredita que você só foca mais na semente e o operador da máquina foca nos eixos que tá rodando. Ou seja, né? É uma solução caseira que funciona. É isso daí, colega. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta no chat aqui. Tal. Aqui o Divino falando que trabalhou com essa plantadeira. O Hauer, ele fala sobre taxa de erro. Professor, o senhor sabe a taxa de erro? Bom, Hauer, você nos explica aí exatamente o que vem a ser, né, a taxa de erro. Mais ou menos eu tenho ideia do que você está falando, mas aí você faz uma pergunta assim para a gente responder no ponto, né? Professor, Sim. quando, igual o senhor está falando, plantadeira normal, sem esse sistema titânio, o senhor falou que joga mais de uma semente, né? Assim, mais de semente. Isso. Ela chega a embuchar ou não? Não, travar. Isso. Ela tem aquela escovinha que não deixa a semente ficar, duas sementes entrarem ao mesmo tempo, tá? Então, evita aquele caso, né, de sementes juntas, 2, 3 sementes juntas, duas, né, sempre duas. E
E evita falha também, porque caindo 2 sementes vai ficar um espaço aí de 30 centímetros sem a outra semente. Você falava exatamente, era essa, isso responde a sua pergunta? Isso. Isso aí que o senhor falou com o sistema titânio, né? Titânio. Uhum. Isso. E sem ele, a plantadeira convencional normal, ela chega a embuchar ou não? Sem esse sistema? Não é embuchar, não. Não acontece de embuchar, não. Quando você diz embuchar, eu entendo travar, o disco travar ali, né? É isso? Isso, aham. Já, esse negócio é interessante, rapaz. Uma vez uma sessão da plantadora, nossa, da semeadora, ela não rodava de jeito nenhum. Nós tocava ela e o pneu travado, né? Puxa, mas que pode ser isso? O que pode ser? O que não pode ser? Né? Com muito tempo e com bastante sacrifício, né, veio a ideia da semente, ela tá encrostada, né? E aí o disco da semente, você acredita nisso? O disco da semente de um carrinho é capaz de travar toda uma seção ali de 4, 5 carrinhos, certo? O disco de um carrinho. E aí a gente foi lá, tirou a semente do carrinho, né? Encontrou, né, o problema lá, ela estava, que nem você disse, embuchou, né? E não rodava de jeito nenhum, 4 linhas paradas por causa disso. Ah, professor, de certo é porque trava os cardanques, um dependente do outro, né? Mas é incrível. Engrenar lá de trás, do lado, né? Isso. Mas é incrível a força, né? Como que eu pensava, não, o disco é plástico. Um disco plástico, ele vai travar os cardanzinhos, vai travar e segurar a roda, né? É impressionante. Tem coisa que só a experiência traz, viu, pessoal? Mas é isso aí. Bom, prosseguindo aqui, as transplantadoras. Bom, a classificação da semeadora, ela também pode ser, né? Esse slide já foi. Aqui o tracionamento, né? Tratorizada, ela pode ser montada, semi-montada e de arrasto, certo? Isso aqui nós já passamos. Muito bem. Se a semeadora, né, for uma distribuidora a lanço, aí ela pode ser através de um rotor, tá? Que rotaciona, né? Ou seja, tem uma força ali centrífuga, por isso chamado rotor centrífugo, e pode ser também um canhão centrífugo. Tá? Eu só conheço o primeiro, esse canhão centrífugo eu não consigo trazer na memória algo que seja, né, um exemplo. Canhão centrífugo. Se algum colega, né, tivesse experiência e puder falar para nós, beleza? Isso aí, portanto, é sobre a classificação da semeadora a lanço, pessoal. As semeadoras, elas também são classificadas, né, quanto ao material dosável, tá? A semeadora, ela pode ser tão somente, né, uma semeadora, distribuir sementes, mas ela pode também distribuir semente e adubo, tá? No cultivo de soja e milho, o que a gente tem é realmente as duas coisas conjugadas. A semeadora, ela tem também um depósito de adubo, certo? Bom, ocorre o seguinte, tem sido muito frequente os produtores tirarem o adubo, tá? E fazer uma distribuição de coreto de potássio e também de MAP, né? 2 fertilizantes aí. A galera faz a distribuição, né, a lanço, e depois só vem com a semeadora, né, semeando a semente. Por que a galera faz isso? Porque é mais rápido. A semeadura, ela precisa acontecer rapidamente, né? A gente não pode se dar o luxo, né? Uma semeadura que acontece em 5 dias, você não pode dar o luxo de perder 7 dias, tá? Porque, vocês sabem, né? Com a safrinha aí, a janela de cultivo, ela está muito curta. A gente não pode errar, né? Choveu, deu 60
deu 60 milímetros de chuva, gente, tá? Tem que estar pronto para distribuir a semente e rápido. Agora, se a gente for fazer a semeadura, né, e ao mesmo tempo adubar, vai perder muito tempo, né? Agora eu quero chamar a atenção para o seguinte fato. Eu quero chamar a atenção para o seguinte fato. Olha só, Galera, vocês estão me entendendo a mensagem que eu estou transmitindo aí? Eu estou falando de ser... Vocês entendem, né? Eu estou falando de fazer a semeadura, né? E somente semeadura, tá? Deixar a adubação para um outro momento. Ou seja, a gente faz a adubação antes da semeadura, né? Isso é muito comum, tá? Vocês veem isso em campo? Vê demais, né? Já vi muito, professor, mas tipo, antes do plantio, né, faz a adubação, e aí quando vai plantar, faz um super simples, né, junto com a cultura que vai vir, no caso, acho que é a soja, né? Já vi demais. Lá no meu trabalho faz mais isso. Isso. É o super simples ou o MAP, tá? Esses dois fertilizantes, eles são fonte de fósforo. E aí você joga também o cloreto, né? Cloreto de potássio. E aí a operação de semeadura, quando chover, ela acontece no 12, né? Só que eu tenho uma ressalva. Olha só, lá em casa a gente fazia exatamente isso. E aí, no ano passado, eu falei pro meu irmão lá, ô Fernando, vamos fazer diferente, cara. A terra é pequena, a gente pode fazer diferente. Vamos fazer uma adubação aqui de MAP no suco, tá? Porque o fósforo, aí, isso é lá da disciplina de fertilidade, viu? O fósforo, o que acontece? Se a gente distribui o fósforo a lanço, quando eu digo fósforo, vocês entendam, é um super simples ou então um MAP, tá? Se a gente distribuir ele a lanço, a nossa terra ela é muito argilosa. E a argila, ela tem a seguinte propriedade, ela acaba aprisionando o fósforo e não liberando esse fósforo para a planta. Então, uma parcela do fósforo que é aplicado, a planta simplesmente ela não tem acesso. Eu explicava para ele, né? Não, vamos mudar isso. Vamos fazer a adubação com MAP no suco, porque quando o fósforo está no suco, esse processo aí que vocês entenderam, basicamente ele não acontece. O fósforo ele não vai ser aprisionado pelo solo, tá? Então, eu recomendaria muito fazer fósforo no suco de semeadura, tá? E isso não ia atrapalhar muito o andamento da operação, não vai atrapalhar muito o andamento da operação, porque você vai jogar o quê? 150 quilogramas de MAP ou de super simples por hectare, né? Não tem que abastecer a plantadeira muitas vezes, não, certo? O cloreto nós jogamos antes, né? Eu acho essa a situação mais adequada, viu? Eu acho isso a situação mais adequada. Perfeito? Todos entenderam até aí? Professor, pelo menos essa parte aí é melhor, né? Que se jogar a raiz não fica tão superficial, né? Ela vai mais profunda ainda um pouco. Bom, sobre o desenvolvimento radicular, na verdade, o cálcio, né? Ele funciona como sinalizador que sinaliza para a planta, olha, o crescimento de raízes, ele tem que vir. O cálcio, ele sinaliza para a planta, tá? Então, existe uma região da raiz da planta chamada coifa, que é a região de crescimento da raiz. Então, ele sinaliza para a coifa, vem, né? Então, a calagem, ela vai ajudar nisso. Só que o que acontece? A gente faz uma calagem, às vezes, a 10 centímetros, né? Vem com a grade niveladora só, incorpora. O que pode ajudar muito nesse aspecto aí do crescimento da raiz, tá? É você jogar gesso agrícola, porque o gesso, ele é solúvel em água. Então, você joga o gesso e ele vai descer lá para a camada de 20 a 40 centímetros. E aí ele vai, né, sinalizar aqui para a raiz
da soja, para a raiz do milho, né? Opa, pode crescer mais. Vem para essa fundura aqui, tá? Então, o fósforo ele não tem muito a ver com isso, não. Certo? Beleza? Pessoal, eu acho mais interessante a gente falar sobre esses aspectos de manejo, de operacional, do que falar tão somente, tão simplesmente, né? A plantadora, a semeadora, ela tem isso, mas todo mundo sabe que tem, né? Não, isso daqui é desse jeito, mas todo mundo sabe que tem. Eu acho mais fácil a gente ter essa troca de experiências, acho mais enriquecedor, viu, para a disciplina. Beleza? E às vezes, professor, é mais fácil a pessoa ter entendimento do que você está falando aí sobre carrinho, os eixos, isso. A fonte da saída do adubo na área prática, né? Na aula prática, o cara Na vê aula direito prática. lá. Na aula prática, exatamente. Bom, sobre a aula prática, inclusive já é a segunda aula que eu recebo essa pergunta aqui lá no chat, né? O colega Rafael perguntava da aula prática. Bom, a aula prática, a gente depende da autorização, né? Algum decreto aí, municipal, autorizando reunir e fazer aula prática. Me consta isso, viu? Mas se puder dividir a turma, né, em um grupo pequeno de pessoas e a gente puder ir numa revenda e ver em loco, ou seja, ver lá no lugar, né, poder tocar o negócio, né, aproximar, ver tudo direitinho, o que vem a ser aí o carrinho da semeadora, os mecanismos, né, de distribuição da semente e tal, a gente tem disposição para isso, né? Agora tem que saber, né, se pode liberar uma visita técnica, uma visita dessas, certo? Aí eu precisaria agendar, né, uma revenda, ver se o pessoal eles nos aceitam, né, e tal, para a gente ir lá num dia desses, né, num sábado e tal. Beleza? Respondendo aí, portanto, quanto à aula prática. Beleza? Bom, aqui nós temos aqui na figura, né, as funções aqui de um sucador. Rodrigo. Aqui. Sim. Pode falar? É o Clay. Ô, Clay. Rodrigo, não sei se você se lembra, na nossa aula prática lá no terreno, lá é uma espécie de velho que recupera maquinária agrícola. E lá tem várias plantadeiras, vários equipamentos. Nossa Senhora. Se você tiver interesse, podemos estar conversando lá, faremos uma visita. E lá eles trabalham assim em manutenção, reformando elas para vender. Então tem grande oportunidade de encontrar esse maquinário, a IBEC, uma série de maquinário lá para estar olhando, equipamento. Tem, eu me lembro disso. Eu nunca vi tanta rodinha de Jumil, né, de carrinho, da semeadora Jumil, que nem eu vi lá aquele dia que nós fomos lá. Tem muita coisa desmontada lá, né? Interessante. É uma ideia aí. Obrigado pela sugestão, Clay. Muito bem. Pessoal, tem um exercício para vocês. Tá, se você quiser dar uma olhada lá, nós podemos ir lá e conversar. O maquinário não é maquinário mais novo, mas tem como a gente ter uma visão mais ampla, e lá é bem sossegado, arejado. E acredito que nós conseguimos fazer uma aula prática lá. Isso. Eu vou me informar sobre a possibilidade da gente reunir, né, e levar um grupo de estudantes, né, para fazer uma visita dessa. Vou perguntar a Priscila, tá bom? Bom, galera, tem um exercício para vocês lá no portal do aluno. Eu peço que vocês resolverem lá. Enquanto isso, eu vou buscar aqui os papéis da chamada. Perfeito? E aguardem aí que eu vou fazer a chamada e responder o exercício. A aula não terminou, não, viu? Aguentem mais um pouco aí.
Muito bem, pessoal. Vamos aqui a chamada. Sim. No cronograma. Ah, certo. Salto, né, Maninho? Obrigado. Ok. Pessoal, chamada aí. Letra A, quem está presente? Antônio Pereira. Antônio Soares, né? Você, né? Pereira Soares? Antônio de Pinho Pereira. Ah, certo. Alan Carlos. Alan Carlos. Antônio, o seu nome está Antônio Soares aqui. Antônio de Pinho Pereira está na lista, professor? Você sabe me informar? Não está não. Vou colocar aqui no final. Antônio. Tudo bem, obrigado. Beleza. Ana Karen. Pessoal da letra A aí, o Alan e o Antônio. Letra C. Clay presente. Clébio presente. Clébio, né? Carlos, tá? Daniel. Jim. Eduardo. Ignaldo. Ô, professor, pulou o divino aí. Poxa vida. O pessoal não... Recebi uma lista nova aqui, mas não melhorou não. Tá tendo que colocar aqui no final de novo. Não é porque pulou Professor, não. Divino, é porque... tem que colocar meu nome aí também. Eu não acho que não tá nessa lista aí, não. Qual que é teu nome? Sou o Bruno. Bruno? É verdade, Bruno. Isso. Bruno Ribeiro. Beleza, já pus presença para você, Bruno. Daniel, Jim, Eduardo, Ignaldo, Fernando Danner, Fernando Danner está? Fernando Danner? Não tá. Francisco, Gabriel Bordignon, Gabriel Cruvinel, Geslaine, Helder. Ó, o pessoal não tá. O Gabriel tá ali, mas ele não tá, né? Então não tem presença. Presente. Cruvinel. Certo. Gabriel Cruvinel presente. Perfeito, Gabriel. Geslaine. Helder. Hudson. Jailson. O professor Helder presente aí. Helder, beleza. Jailson. Sim ou não? João. João Lucas. João Lucas presente. José Augusto. João Lucas presente, escutou aí? João Lucas, sim. Josemar. Presença. Beleza. Júnior César. Presença. Leonardo. Lorivaldo, né? Lucas Barros. Lucas Lincoln. Lucas Rezende.
Lucas Vieira, Luiz Gustavo, Myron, Mariana, Presente. beleza, Myron, Mariana, Marisa, Maurício, Miraine, Monaísa, Natal. Natal presente, professor. Professor, faltou meu nome aí. Quem? Marcelo? Marcelo. Certo. Aham. Vou colocar aqui no final, Marcelo. Valeu. Marcelo do quê? Só tem um, né? Tá bom. R-A-V-I-E-R. Certo. Professor, cadê o material para responder essas questões? Tá lá no portal da aluno já? Até a última aula tava. Dessa aula aqui eu vou jogar agora. Eu vou jogar hoje lá, beleza? Porque pior que portal lá, eu já não perco a paciência mais de estar entrando naquele portal lá na parte das questões, não. Mas eu vou tentar entrar lá. Sim, a parte de AD lá eu faço. Eu entro, entendeu? Sei. Mas entrou para a parte desse material aí. Bom, eu não sei. Paulo Henrique, Paulo Saraiva. Paulo Henrique presente. Os dois estão. É. Rafael Luiz está. Já te vi, Rafael. Rafael Silva Campos. Hauer está. Hauer presente. Ótimo. Renner pai e Renner filho. Renner pai e Renner filho. Rodrigo Fernandes. Ronilson está presente, eu me lembro. Vinícius. Warlen. Wellington. Presente. Wellington está. Wilker. Não. Pessoal, alguém? Eu não chamei o nome. Professor, faltando meu. O Alisson. O Alisson. Isso. Maravilha. Galera, eu deixei uma pergunta, né, lá no portal do aluno. Bom, mas respondam lá. Veja bem, tem uma expressão matemática, eu vou avançar o slide, porque a minha pergunta, né, eu pensava ter avançado o slide até aqui, mas nós não conseguimos. Olha só, para responder essa questão, a questão pergunta o seguinte: qual é a distância do centro do trator até o marcador, tá, da plantadeira? Em outras palavras, a pergunta, a questão ela pergunta o seguinte: qual é a distância, tá, para fazer a regulagem do marcador da plantadeira? E a distância a gente calcula por essa expressãozinha aqui, ó, tá? Essa expressãozinha do D maiúsculo aqui. D é igual a E que multiplica N mais 1 menos B dividido por 2. Certo? Olha só, o D é a distância do centro da unidade semeadora, ou então centro do trator, porque os dois estão alinhados, né? Até o disco do marcador.
embora hoje em dia a gente utilize um pingente, né? Mas vamos lá. O Ezinho aí, ele significa o espaçamento entre linhas, ele é dado em metros. O N, ele é o número de linhas da plantadeira, tá? E o B é a bitola do trator. Certo? Bitola do trator é o centro de uma roda até o centro da outra roda. Tá? Essa distância é a bitola do trator. Então, resolvam isso daí, né? E respondam lá a alternativa que vocês acham correta, tá? Então, como que vai ficar? O E é o espaçamento entre linhas, que é de 45 centímetros. O N é uma plantadeira com uma semeadora, né, com 9 linhas. Tá? Então, no lugar de N, você põe 9. Menos B, tá? Que é a bitola do trator. A bitola do trator, para responder essa questão, você desconsidera essa bitola do trator, tá? Vamos fazer assim. Só para vocês responderem lá. E divide tudo isso por 2. Então, como que vai ficar? E é 0,45, que multiplica N mais 1, 9 mais 1 é 10. Então, 0,45 que multiplica 10 vai dar 4,50. 4,5. 4,5 dividido por 2 vai dar 2,25 metros. Tá? Então, já estou respondendo aqui para vocês. Provavelmente é a letra A, eu acho. 2,25 metros. Tá? Eu pedi para desconsiderarem a bitola do trator, porque eu não coloquei a resolução desse exercício, eu fiz sem tirar a bitola, tá? Então, respondam lá, letra A, 2,25. Chegou, acho que pergunta aqui, deixa eu ver. Isso, vai dar 2,25, confirmo. É isso aí, Divino. Jailson está presente, eu acho que eu não coloquei, vou colocar agora, Jailson. Jailson. Bom, difícil não lembrar do goleiro, né, do Palmeiras, Jailson. Beleza. Pessoal, a aula termina, né, já terminou, né? Às 20h20. Não, 20h30, né? Ainda falta 10 minutos. Beleza pura. Maravilha. Sem crise. Só o ouro. Professor. Sim. Me ajuda só a responder esse negócio aí, só para mim achar o resultado. No caso, eu vou... Na hora. O que tem de parênteses, eu vou... É 10, né? É 10. Mais um 10. Isso. Aí multiplica por 0,45. Vou multiplicar. Isso. Não, agora vai dar certo. Isso. Beleza, eu não estava achando isso. E divide por 2. Teria que subtrair a bitola do trator, mas vamos deixar a bitola. Tá? Beleza. Professor, nesse caso, o número 2 aí sempre é uma variável? Não uma variável, uma constante, né? Ela sempre vai ser dividida por 2. Por que dividir por 2? Porque tá pedindo... Duas lateral. Porque é duas lateral. É porque está pedindo a distância do centro da plantadeira, ou centro do trator, tá? Até o marcador, né? E aí, por isso que eu não subtraí a bitola também, tá? Porque para dar essa distância aí, a gente tem que deixar a bitola. Ela abre dos dois lados, aí você vai de um ponto ao outro e dá 2,25. Isso, 2,25. Se você quiser saber a largura do pingente, você sabe que a gente utiliza hoje em dia para colocar um pingente lá na frente do trator, né? Com uma corrente de cá e de cá. Eu conheci com bigode.
Você chama de bigode? É, os caras falam bigode. Pois é, pingente, né, em relação aqui a um colar, né, que Corrente. normalmente é corrente. Eu conhecia assim. Ó, bigode também é interessante. Então, a largura do bigode, ela é 4,50, né? Se você precisar lá... Não, deixa eu cortar um bigode aqui, vai lá, corta uma vara de bambu, amarra lá, ela tem que ter 4,50. Beleza pura. Pessoal, eu vou... Ainda tem uns minutinhos, 5 minutos, né? Gente. Eu faço isso. Hudson está presente? Ele não respondeu a chamada, eu não posso colocar a presença para ele. Não está presente. Estou presente, professor. Tá? Ué, eu chamei seu nome? Beleza. Que bom que eu chamei de novo. A internet aqui tá ruim, tô em outra fase. Ah, tá certo. Deixa eu ver aqui se ficou alguém. Todo mundo tá... Isso aí, então. Beleza, pessoal? Vou fechar a sala, viu? Né? Em breve a gente começa, tá? Silvicultura.